Fala galerinha do primeiro ano, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de literatura. Hoje nós vamos trabalhar o humanismo, entrando aí no segundo módulo. Cavaleiros medievais, trovadores, castelos, cantigas, tudo isso nós mencionamos na nossa videoaula passada de literatura, quando nós estudamos o trovadorismo. Vale a pena relembrar alguns pontos do trovadorismo antes de nós entrarmos no novo assunto, o humanismo. O trovadorismo, ele foi a primeira manifestação literária, gente, que surgiu na Europa durante a Idade Média. Então, era um período, essa manifestação literária surgiu em um período em que as pessoas, a maior parte das pessoas, não era alfabetizada e os recursos para publicação de livros eram muito escassos. Então, por isso, uma característica marcante desse movimento literário é a oralidade. Os poemas, eles eram produzidos para serem cantados. Daí surgiu o termo cantigas. Cantigas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Outra manifestação, outra forma literária que surgiu nesse período foram alguns textos em prosa, chamadas de novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria eram textos narrativos que contavam as aventuras dos cavaleiros dessa época. E uma que ficou bastante conhecida é que falava sobre o lendário rei Arthur. Não podemos deixar de mencionar que o sistema econômico da época era o feudalismo. E a visão desse período era uma visão teocêntrica, ou seja, Deus era o centro de tudo. Deus e a Bíblia, eles seguiam fielmente os preceitos da Bíblia. Então, por causa disso, a igreja ela tinha grande influência nessa época. Tinha um grande poder. Agora sim, vamos falar sobre o humanismo. A primeira coisa que vocês devem saber é que o humanismo ele é um período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna, ao longo do século XV e início do século XVI. Lembrando que nós vamos focar no humanismo de Portugal, nós não vamos falar do humanismo em outros países, como Itália, por exemplo. Nosso foco aqui é o humanismo em Portugal. Antes que alguém fique se perguntando por que nós não estudamos o humanismo no Brasil. Nessa época, o Brasil ele ainda não tinha nem sido colonizado ainda pelos portugueses. Na verdade, foi nesse período que começaram a surgir as grandes navegações, tá? Então, vamos lá. Então, o humanismo ele é um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna e é um período de mudanças. Vão começar a acontecer aí algumas mudanças na sociedade. E mudanças que foram muito marcantes, como, por exemplo, se no período passado o trovadorismo, o sistema econômico era o feudalismo, no humanismo, o sistema econômico, o feudalismo, ele deixa de existir e começam aí a surgir as primeiras transações comerciais. Então, aí vem um novo sistema, um novo sistema econômico. Começam a existir, os burgos, daí vem burguesia. Outra coisa também muito marcante é a visão da sociedade. Se no trovadorismo a visão era teocêntrica, ou seja, Deus como centro do universo, tudo era feito baseado nas ações, a cultura, tudo com base na Bíblia, com base em Deus. A sociedade dessa época, desse período, ele começa a questionar algumas coisas da igreja e eles começam a mudar essa visão. Então, aí passa a surgir a visão antropocêntrica, que é o homem, a humanidade como centro do pensamento, das ações, da cultura, da história, da filosofia. O homem como centro de tudo. Focando aí o humanismo nessa época, o humanismo em Portugal, tiveram 3 tipos de produções literárias em Portugal que tiveram grandes destaques. As crônicas,
as poesias palacianas e o teatro. Vamos estudar agora cada um deles separado, de forma separada. A primeira produção literária que teve grande destaque durante o humanismo em Portugal foram as crônicas historiográficas de Fernão Lopes. Aliás, o marco inicial do humanismo em Portugal é exatamente a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor. Depois ele foi nomeado cronista-mor. Ele é o maior representante, ele é o maior nome da prosa histórica de Portugal. Os textos de Fernão Lopes, ele procurava não só apenas retratar a vida na corte, as histórias dos reis, como ele também procurava retratar a sociedade da época. Ele sempre procurava ser imparcial em seus textos. Outra produção literária que se destacou durante o humanismo em Portugal foram as poesias palacianas. As poesias palacianas, como o próprio nome já diz, eram poesias que foram produzidas nos palácios. As poesias palacianas, elas, ao contrário das cantigas trovadorescas, elas tinham todo um requinte técnico. Quem as produzia fazia jogo de palavras, usava figuras de linguagem, fazia uso da métrica, de rimas. E elas também foram produzidas para serem lidas ou declamadas, diferente das cantigas que foram produzidas, né? As cantigas eram poemas que foram produzidos para serem cantados. E por isso eles tinham como característica a oralidade e eles eram bem populares, diferente da poesia palaciana, que eram produzidas para a corte, para as pessoas que viviam, para os nobres que viviam nos palácios. Um grande representante dessa época foi Garcia Rezende. Garcia Rezende, ele juntou várias poesias palacianas, formando uma coletânea. Essas coletâneas eram conhecidas como cancioneiros. Outro ponto importante é a temática da poesia palaciana. E isso não difere muito da temática das cantigas trovadorescas. A temática permaneceu a mesma, a preservação, a visão da mulher amada. Outra produção literária que teve grande destaque durante o humanismo em Portugal foi o teatro vicentino, ou seja, o teatro de Gil Vicente. Gil Vicente foi o grande representante desse período. As principais características do teatro de Gil Vicente são: no teatro ele procurou fazer críticas à sociedade. Ele tinha uma visão antropocêntrica em que o homem e os seus comportamentos eram retratados nas peças, nas encenações. As peças elas tinham um caráter moralizante, representavam sempre personagens típicos da sociedade. Os temas eram sempre da cultura popular e eram pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. E sempre havia a presença de humor. Dentro das suas peças, dois tipos de peças se destacaram, os autos e as farsas. Os autos eram peças que eram encenadas sempre com a temática religiosa. E as farsas não apresentavam temática religiosa, e sim temáticas da sociedade, outros temas que não fossem religiosos. Bom, pessoal, deixo para vocês aí uma atividade no livro, da página 54 a 57. Deixo também uma atividade extra no final deste vídeo e, em caso de dúvidas, vocês podem me mandar mensagem para estudocomplementardelinguagens@gmail.com. Tchau, tchau!